Eu estava fazendo várias simulações, né? Várias simulações de rentabilidade, as possibilidades de você ter rentabilidade de 0,6%, de 0,8%, de 1%, as possibilidades de você pegar o seu dinheiro, investir por um longo prazo ou financiar, né? Estava mostrando as escolhas inteligentes, as escolhas financeiras. E esse comportamento paralisante de deixar para depois, ele é um comportamento que atrapalha muito, porque quanto mais tempo você perde, tá? Quanto mais tempo você perde, sabe o quê? O impacto dos juros compostos. Os juros compostos, gente, é aqueles juros que atuam sobre juros. Por exemplo, se eu pego R$100 e falo assim, olha, você vai ganhar 10% de juros em cima disso, se for juros simples, você vai ganhar 10% em cima de 100. Se eu falar assim, você vai ganhar 10% em cima de R$100 num período de 12 meses e é juro composto, então no primeiro mês, tá? No primeiro mês, por exemplo, eu não vou fazer essa conta aqui, porque isso é uma conta, um cálculo exponencial, então vai ficar difícil. Mas no primeiro mês você tem 100. Aí no segundo mês você tem 110, porque rendeu 10%. No terceiro mês, esses 10% vai ser em cima de 110 ou de 100? Quando é juro simples, os 10% é em cima de 100. Mas quando é juro composto, os 10% é em cima de 110. Então, essa é a diferença de juro simples para juro composto. Eu até gosto, a Karen botou, o meu medo é de errar e perder. E é justamente um pensamento paralisante, né, Karen, que eu estou comentando aqui. Esse é um dos pensamentos paralisantes que é muito grande. Eu já fiz lives só falando sobre o medo. E o que eu falo sobre o medo? O medo, gente, vem da falta de experiência. Tudo que você não tem experiência, você vai ter medo. Tudo que você não tem experiência vai te gerar medo. E olha só, depois que você começa a experimentar alguma coisa que você tinha muito medo, você percebe que aquele medo não condizia com a realidade. Tipo, nossa, era um medo muito grande. Parece que não condizia muito com a realidade. Só que não significa que você vai perder todo, significa que você pode ficar mais cautelosa. Não, agora eu entendo que eu posso prosseguir, mas meu medo vira cautela. Eu gosto de fazer essa comparação com os primeiros plantões. Eu gosto de fazer muito essa comparação com os primeiros plantões. Sabe aqueles primeiros plantões quando você vai dar? Ou então a primeira cirurgia sozinha, né? A primeira coisa que você vai fazer sozinha, profissionalmente falando, te dá muito medo, porque você não tem experiência. E aí, depois que você vai evoluindo, depois que você vai ganhando experiência, não significa que você perde todo o medo, que você encara uma cirurgia sem medo. Você vai com cautela, né? Você já sabe onde você precisa ter mais cuidado, os lugares que você tem mais segurança, tá? E nos investimentos. É dessa forma que acontece também. A Alpes comentou assim, não dá conta dos compromissos, não só financeiros. Eu estava falando exatamente sobre isso agora há pouco, falando como a gente se cobra, né? Nós precisamos ser perfeitas, suficientes, e tudo na nossa vida precisa estar muito redondo, parece assim que sempre quer melhorar. E essa insatisfação, ela é boa, mas ela não pode te sufocar. Essa insatisfação, até certo ponto, ela é benéfica. Quando essa insatisfação começa a te sufocar demais, isso se torna prejudicial para a sua saúde. Eu estava até falando agora que eu estou vivendo alguns conflitos pessoais justamente voltado para esse assunto. Uma insatisfação muito grande. Insatisfação que eu falo é de achar que preciso mais, que eu preciso crescer mais, que preciso evoluir mais. E aí fica aquela cobrança, autocobrança, sabe? Ninguém tá te cobrando, mas a sua autocobrança é muito grande, a sua autocrítica, né? Então, estou passando por conflitos pessoais, né? E assim, precisando frear um pouco a minha autocobrança, a minha autocrítica. Nos investimentos, às vezes, você quer evoluir muito rápido. E, igual eu falei para vocês, a insatisfação é legal, é positiva, porque te faz crescer. Mas ela precisa ser gradual, né? Você pode ir crescendo gradualmente, aprendendo gradualmente, errando com pouco, tá, Karen? Você pode errar com pouco. Não é um absurdo errar.
A gente erra na profissão, a gente erra nos relacionamentos, a gente erra na criação dos nossos filhos, a gente erra no nosso autocuidado, né? A gente erra no nosso autocuidado, come besteira, fica sedentária, aí volta para academia, aí depois inventa desculpa de novo. A gente comete erro o tempo inteiro. Né? E querer melhorar é o que é importante. Só que aí nos investimentos, quando se fala de dinheiro, você não se permite nenhum grau de erro. E, gente, não existe isso. Dentro dos investimentos, você também vai errar. Eu também já errei. E sei que podem acontecer outros erros. O que é mais importante é a inteligência emocional para que você tenha equilíbrio nos momentos de oscilações, nos momentos de variações. Como eu já comentei outras vezes, o meu erro foi alguns que eu cometi, né? Um deles, comprar ações, ou seja, me tornar sócia de empresas que eu não conhecia por indicações de outras pessoas, por confiar. Se a Suzana está falando que o Itaú é bom, então é porque ela já estudou o Itaú e eu vou investir. Porque se o outro fulano de tal falou que é bom, então eu vou investir. Mas se eu virar para você e te perguntar o que é a empresa, quais são os indicadores, quanto de dividendos ela paga, você comprou barato ou caro, você está, acompanhando a rentabilidade, a pessoa não sabe de nada. De repente, se acontece alguma coisa na bolsa e o valor dessa empresa cai, quem não sabe por que entrou se desespera e diz: meu Deus, eu fiz uma besteira, essa pessoa não sabia de nada. Então, eu fiz essa besteira. Entrei, comprei, fiquei sócia de ações de empresas que eu não entendia. E aí, o negócio degringolou, né? E perdi dinheiro. Muito. Graças a Deus, não. Eu estava começando e era com pouco.